É uma satisfação estarmos aqui no canal do YouTube Alta Performance Gestão Treinamentos, falando de um tema extremamente relevante para a atualidade: ESG, meio ambiente, social e governança corporativa. Um tema, uma realidade muitas vezes esquecidas por nós pessoas e pelas companhias, mas um tema que requer uma enorme atenção da nossa parte. Então, falamos no vídeo anterior o que é ESG, ESG. E se você perdeu, volta no canal e assiste. Mas hoje eu te faço uma pergunta crucial. Qual será o futuro da humanidade e o futuro do planeta? O que está sendo reservado para o futuro e qual o compromisso que nós temos para a manutenção deste mundo, deste planeta? Se você quer entender a importância de ESG para a continuidade da humanidade, fique comigo no canal e assista esse vídeo até o final. Eu sou o André Machado e você está no canal Alta Performance, Gestão e Treinamentos. Antes de seguirmos com esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações para ser informado quando novos vídeos forem postados. E se você curtir esse vídeo, já deixa o seu like, comenta e envia para todos os seus amigos. E nós estamos falando sobre o futuro da humanidade. E uma palavrinha com 3 letras, ESG, pode ser o divisor de águas entre a destruição e a existência. Sim, destruição e existência, permanência da humanidade. O tema ESG remonta à década de 70. Lá em 1970, naquela década, muitas discussões começaram a ser realizadas sobre o tema. Porém, somente na década de 90, essas discussões ganharam grande proporção. Por exemplo, em 1992, na Conferência das Nações Unidas, o tema meio ambiente, não ESG, mas o tema exclusivo meio ambiente veio à tona. Para se ter uma ideia, em 92, aqui no Brasil, foi colocado sustentabilidade em pauta. E quando nós estamos falando sobre ESG, na verdade nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre sustentabilidade. Como as empresas alcançam o seu objetivo de lucro e têm sustentabilidade. Como nós, cidadãos, temos uma vida adequada, atendendo nossos anseios e nossas necessidades, e também temos e proporcionamos sustentabilidade. A palavra-chave que traduz em essência a sigla ESG é sustentabilidade. E ali na Rio 92, a sustentabilidade começou a ser um tema debatido. Então, observe, em 1970, grandes discussões são iniciadas. Em 90, o tema começa a ferver. Em 92, Nações Unidas fala sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Rio 92, o tema é reforçado. E em 1994 é proposto o conceito do resultado triplo, uma tradução livre. O que é resultado triplo? Sim, eu me preocupo com o aspecto social, me preocupo com o aspecto ambiental e ao mesmo tempo foco no lucro da organização. Resultado triplo. Em outras palavras, é possível uma empresa obter lucro e ainda assim ser comprometida com a sustentabilidade. É possível uma empresa ter lucro e ainda assim ser comprometida com a sustentabilidade, ser comprometida com o meio ambiente e ser comprometida com a sociedade. O lucro não caminha em lados opostos a meio ambiente, sociedade, aspecto social. Pelo contrário. Só que observem, na ocasião foi discutido apenas meio ambiente e apenas aspecto social. E um outro aspecto extremamente relevante relacionado ao ESG é governança corporativa, só que até então deixado um pouquinho de lado.
Durante o ano de 1994, muitas empresas ao redor do mundo, inclusive empresas americanas, passaram a realizar algumas tentativas de fraudes. E a Bolsa de Nova York começou então a pressionar também em prol de uma governança corporativa. E um caso emblemático ocorrido no final da década de 90 e início dos anos 2000 foi o caso da fraude da empresa Enron. Enron cometeu fraudes enormes, enganou seus acionistas, enganou os parceiros, enganou o governo. E depois de muitas e muitas fraudes cometidas pela Enron, que veio a decretar o seu fim e também decretar o fim de uma empresa de auditoria, o governo, as bolsas, os fundos começaram a entender que a sustentabilidade também tem aspectos de governança. Então eu volto ao meio ambiente, eu volto ao social, mas eu tenho que olhar a governança, porque o triplo resultado, lucro das empresas, ganhar dinheiro, vale se houver uma administração adequada da companhia, uma administração com ética, uma administração com responsabilidade. Então, sustentabilidade passa a considerar compromisso com o meio ambiente. Sustentabilidade passa a considerar aspectos sociais de pessoas. E sustentabilidade passa a considerar também aspectos de governança, de administração responsável da empresa. Tanto assim é que em 2004 ocorreu um evento marcante no mundo, quando Kofi Annan propôs que os governos e as empresas fizessem as coisas certas, passassem a fazer as coisas certas da maneira certa. Tanto é assim que isso foi um marco na história que em 2005 foi publicado o trabalho Who Cares Wins, um trabalho marcante onde todos estavam assumindo um compromisso para que no futuro houvesse uma sustentabilidade na prática. Tal fato começou a influenciar que, além das big empresas, que além do governo, que além de fundos e agências regulatórias, todas as demais companhias e pessoas também têm a sua responsabilidade com a sustentabilidade. Isso é tão relevante no processo que em 2006 foi lançado o PRI, Princípios para Investimento Responsável, porque eu preciso ser, as empresas precisam estar responsáveis com a sustentabilidade, com o futuro do nosso planeta, com o futuro da humanidade. Nesse processo histórico, os anos foram se passando e vemos recentemente a pressão que a BlackRock causa sobre as big companhias. A BlackRock é um fundo de investimento com mais de 10 trilhões de dólares e ela está numa política de apenas investir recursos em empresas que estão comprometidas com ESG e ESG. Então, as empresas que estão comprometidas com ESG, essas empresas podem receber recursos de fundos da BlackRock. E detalhe, esse fundo, que é o maior fundo hoje do planeta, influencia outros fundos para que adotem a mesma estrutura, a mesma política. Então, na atualidade, nós vemos um caso muito interessante, onde os fundos pressionam as big companies, as grandes corporações. As grandes corporações pressionam as grandes empresas para que elas também sejam responsáveis com ESG. As big companies compram das grandes empresas, têm as grandes empresas como parceiro. Então, se as grandes empresas não estão comprometidas com a sustentabilidade, não existe relação comercial com as bigs. Por sua vez, então, as grandes companhias pressionam as pequenas e médias empresas para que essas também estejam responsáveis com a sustentabilidade. E aí, numa cadeia, fundo pressiona big empresas pressionam grandes empresas pressionam pequenas e médias empresas. Agora cabe a nós também, pessoas físicas, consumidores,
pressionarmos a toda esta cadeia, para que toda esta cadeia tenha compromisso com responsabilidade, tenha compromisso com a sustentabilidade, tenha compromisso com o ESG. Nesse momento depende de nós, pessoas consumidores, pressionarem. No Brasil, aparenta ser uma realidade distante, mas o ESG não é distante. Nós vemos fora do país a responsabilidade em países em desenvolvimento, pessoas, organizações assumindo compromisso com o futuro. Nós vemos as big companhias, as grandes corporações e as grandes empresas também assumindo responsabilidade com a sustentabilidade, com o ESG. Logo, nós veremos também pequenas e médias empresas no Brasil assumindo. Agora, neste momento, cabe a nós pressionarmos esse ciclo, a nós fazermos a pressão, apenas comprarmos de empresas sustentáveis, apenas comprarmos de empresas que estão responsavelmente comprometidas, empresas que vão além de vender e ter lucro, mas empresas que se preocupam não apenas com o tripé que eu falei, mas se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com aspectos sociais e humanos e se preocupam com a transparência na governança corporativa. Nós, cidadãos, temos a força, nós, cidadãos, temos o poder em nossas mãos para pressionar por uma diferença. Então eu volto à pergunta inicial: qual é o futuro do mundo, qual é o futuro do planeta, qual é o futuro da humanidade? Você e eu podemos fazer a diferença para que todos se comprometam com sustentabilidade e entregarmos às futuras gerações um planeta saudável, uma humanidade saudável e continuada. E esse vídeo aqui sobre ESG é apenas mais uma pincelada na história. Porém, nós vamos falar muito mais ainda sobre ESG. Te convido a ficar comigo no canal e assistir os próximos vídeos, aprender mais sobre ESG, aprender mais sobre sustentabilidade. E tem uma playlist aqui no canal falando sobre ESG. Acompanhe todos os vídeos lá. Obrigado pela presença e até mais.